aqui no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecerica da Serra. E por que uma ocasião especial? Porque hoje nós temos o privilégio de estar nesta missa de cura e libertação, trazendo conosco a relíquia do abençoado Padre Pio. Aqui está o quadro dele. Aqui está a sua relíquia. E hoje nós aqui queremos pedir que ele, de junto de Deus, interceda. Peça, alcance as graças mais urgentes que nós trazemos no coração, como acontecia no tempo em que ele esteve aqui na terra. Portanto, hoje é uma oportunidade única para buscar a graça e a intercessão deste santo tão amado, deste santo tão poderoso. Padre Pio, meus queridos e minhas queridas, é uma janela aberta de Deus para nos recordar que a vida é muito mais do que vemos com os nossos olhos. A vida, ela deve ser realmente o caminho para que nós possamos enxergar a presença de Deus, que nos deu a prova do seu amor na cruz do seu Filho Jesus Cristo. O amor do Padre Pio por Jesus crucificado foi tão forte que Deus lhe deu a graça dos santos estigmas, das santas feridas, que Deus lhe deu a graça de ele viver justamente esta experiência da cruz, da dor, também das chagas, para que ele pudesse realmente fazer com que nós, meus queridos, olhando para a cruz, vendo também os sinais que Deus lhe havia dado, nós pudéssemos entender a cruz é loucura para aqueles que são do mundo, mas a cruz é sabedoria para aqueles que encontraram a Jesus Cristo. O Padre Pio encontrou a escada para subir na cruz e receber o abraço de Jesus. Ao mesmo tempo, o Padre Pio, com o coração incendiado pelo amor de Deus, ele não guardou somente para si tão grande graça. Ele viveu de um modo profundo, ele viveu de um modo intenso a ordem de Jesus. Aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 7 e depois do 12 ao 13, aonde está escrito, página 1328 da Bíblia Ave Maria. E aí Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Eles partiram e pregaram a penitência, expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Portanto, aqui nós temos a descrição do ministério, do trabalho do Padre Pio, a pregação. As missas do Padre Pio duravam horas. Ele era incendiado pela presença de Deus quando ele subia no altar, porque ele sabia que estava subindo na presença de Deus. O coração dele se inflamava de paixão quando ele pregava a palavra de Deus, porque ele queria despertar a fé. Ele queria levar todos a terem o mesmo amor que ele tinha por Jesus. E o Padre Pio dizia: não existe maior testemunho que podemos dar de amor a Jesus do que a gente participar com toda a piedade, com toda a reverência, com toda a atenção
da Santa Missa, da Santa Eucaristia. E ele dizia, aonde Jesus vem até nós e nos cobre com a sua presença. Portanto, o primeiro ponto muito importante, para o Padre Pio, o cristão sem Eucaristia, o cristão sem missa, era um cristão sem Jesus. Ele ensinava que a Eucaristia era o meio mais poderoso para encontrar força espiritual, cura, paz, pois aí nós nos unimos com Jesus vivo. O próprio Jesus diz isso, lá no discurso do Pão da Vida, no Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 56, página 1392 da Bíblia Ave Maria, Jesus diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Veja que privilégio! Como é que nós podemos imaginar que possa existir alguma coisa mais poderosa? Quantas pessoas que se apegam, ele também dizia isso, a superstições. Quantas pessoas que se apegam à magia, feitiçaria, acreditam em cartomante, acreditam em astrologia, acreditam que indo a determinado lugar, lá tem a direita, a esquerda. Quantas pessoas que imaginam que um animal, e isso eu acrescento, na encruzilhada vai fazer alguma coisa, não. O único que pode fazer é aquele que morreu por amor de você na cruz. O único que pode realmente dar para você aquilo que você realmente necessita é aquele que derramou o sangue precioso dele. Não é o sangue de um animal, de um frango. Não é o sangue de um cabrito, mas é o sangue precioso do Filho de Deus, que foi derramado por você, para te levantar, se você estiver caído, para te restaurar. Se você, meu querido e minha querida, está ferido, ferida, para te sarar, se você está doente. Por isso ele também dizia, visitem Jesus no sacrário. Como Jesus deve ficar triste com católicos que passam diante das igrejas, não fazem mais o sinal da cruz. Não fazem mais o sinal da cruz por uma série de motivos e até por vergonha. Como Jesus fica triste, a igreja muitas vezes está aberta por onde estamos passando, temos o tempo de entrar, nem que for para dizer, Jesus, louvado sejas pela tua presença no sacrário. E quantos que já não fazem mais isso? Segundo ponto, Padre Pio também levava ao confessionário quem o buscava, pois o Padre Pio dizia, aí nós recebemos o carinho do amor de Deus, que cura as feridas do pecado e devolve a paz ao coração. Não tenhamos medo da confissão. O padre que tem o coração de pastor jamais na confissão condena, mas acolhe, perdoa, abençoa. É por isso que nós temos que entender. Padre Pio passava muitas horas no confessionário, justamente para mostrar que muitas vezes nós, meus queridos, não alcançamos graças porque não queremos entregar nossos pecados, nossas faltas a Jesus, porque nós não deixamos Ele entrar em nossas mentiras, ciúmes, inveja, rancores, mágoas. A confissão é o remédio do amor de Deus para a nossa vida. Nós deveríamos estabelecer um estado de vigilância. Nossa Senhora, lá em Medjugorje, fala pelo menos uma vez por mês. Nós deveríamos estabelecer este cuidado espiritual. Terceiro ponto, o significado de ser devoto ou filho espiritual do Padre Pio.
Padre Pio, antes de aceitar um filho, uma filha espiritual, ele queria constatar uma verdadeira conversão de vida por meio de um caminho espiritual. E por quê? Porque ele não queria que as pessoas imaginassem que ele é um quebra-galho, um esparadrapo. Mas ele queria que as pessoas olhassem para ele e entendessem aquilo que deve ser todo sacerdote, um instrumento para levar as pessoas para o coração de Jesus. Um instrumento para despertar a fé e fazer com que a pessoa entenda o quanto ela é amada por Deus. Por isso, o caminho espiritual do Padre Pio era a oração pessoal, a Eucaristia e confissão, amor a Maria, pela prática do Santo Terço pessoal e na família. Jamais, dizia o Padre Pio, falar mal de alguém por amor a Jesus, servir a Jesus através da igreja. Este era o caminho, este era o meio que Padre Pio queria que os seus filhos vivessem, para que ele realmente trouxesse no coração a alegria de ter estes filhos. Agora eu gostaria de falar sobre duas palavras-chave também do ministério do Padre Pio. Padre Pio, em seu ministério, foi um instrumento de cura física e espiritual, com o poder também de derrotar o diabo. Ao trazer a relíquia do Padre Pio nesta celebração, nós somos convidados a estar próximos dele. Repare, nós somos convidados a nos aproximar e a entender que o Padre Pio, ele deseja justamente tomar as nossas intenções. Ele deseja tomar as nossas dificuldades, as nossas lutas. E ele deseja justamente colocar tudo nesta presença de Jesus. Padre Pio alcançava graças sem precisar de muita coisa, muito espetáculo. Nós imaginamos às vezes que para acontecer uma cura tem que ter espetáculos, refletores, tem que ter realmente algo assim explosivo. Padre Pio, quantas vezes ele passava com a luva que ficava em cima das chagas, dos estigmas, e ele somente tocava e as pessoas eram curadas. Eu tive o privilégio, estando lá em São Giovanni Rotondo, de abençoar os peregrinos que me acompanhavam com aquela luva. É claro, não colocando a mão, porque ela está protegida, mas colocando na cabeça das pessoas. Quantas vezes, por exemplo, um dos grandes milagres dele, a criança que era completamente cega, não tinha menina dos olhos e, portanto, não poderia jamais enxergar. Ele chega, olha para a criança saindo do confessionário, põe a mão e a menina começa a dizer: eu estou vendo. Vai para o médico. E o médico diz assim: não, ela não pode ver. Mas a criança diz: mas eu estou vendo o senhor. Não pode ver, porque ela continuou sem a menina dos olhos. Verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. Porque para a ciência ela não poderia ver, mas para Deus o impossível tinha acontecido. Como hoje. Por isso, fique de pé. Fique de pé. Levante a sua mão neste momento. E eu quero convidar você, meu querido, olhando para a relíquia, olhando para o Padre Pio. Reze comigo. Ó São Padre Pio, que sofrestes constantes ataques de Satanás, saindo sempre vitorioso, concedei-nos também a nós, com a ajuda do arcanjo São Miguel, que não nos rendamos às tentações do demônio,
Mas na luta contra o mal, torna-nos mais fortes e confiantes em Deus.